dia para você que acompanha o programa Fôlego. Hoje eu vou falar sobre como treinar para uma ultra. Muita gente escreveu sobre isso, perguntando, e talvez por curiosidade ou já querendo encarar a sua primeira. E eu vou contar um pouquinho de como você pode se virar nesse mundo das longas distâncias. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, você tem que pensar, se eu vou aumentar a distância, eu tenho que ser resistente. Então, quando eu vou montar uma preparação, o que eu penso? Eu penso qual é o treino longo que essa pessoa consegue fazer hoje, quando é a data da prova dela, quantas semanas a gente tem até essa prova e como eu vou aumentar as distâncias ao longo desse tempo. Então tem algumas pessoas que aguentam fazer treinos longos, vamos supor que um treino longo seja 30 km. Tem pessoas que conseguem fazer a cada semana, tem pessoas que conseguem fazer a cada 3 semanas e descansar uma, tem pessoas que conseguem fazer a cada 15 dias, outros que vão precisar fazer a cada 1 mês um treino desse, porque a pessoa não se recupera totalmente e não consegue estar preparada para fazer de novo 30 km. Aí você se pergunta, bom, quando eu treinei para uma maratona, eu cheguei a quase a distância da prova. Numa ultra eu faço a mesma coisa? Não. Em 2014, a Ready for Pilates promoveu uma clínica sobre trail running com os atletas de North Face. Tinha a Fernanda Maciel, Manu Vilaseca e os homens que compunham a equipe. Eu perguntei para elas quanto era um treino longo para elas, o que elas faziam de mais longo. Lembrando que elas participam de provas de 160 km e que elas demoram mais ou menos, elas são as primeiras a chegar, mais ou menos 24 horas para fazer isso. Para elas, uma prova de 24 horas, qual o treino longo delas? Elas falaram que no máximo de 8 horas. Então você vê que é muita diferença, a prova é muito mais longa do que o treino que elas fazem. Sendo a prova muito mais longa que o treino, você se pergunta, bom, qual é o segredo então? O segredo é que uma prova longa é muito mais mental do que física. Então elas têm o físico preparado, só que elas têm a mente preparada. Lógico que a gente está falando de pessoas, atletas top. Não é o caso do que eu estou orientando para você que está assistindo aí, que vai querer fazer sua primeira ultra, que talvez seja 50, 60, 70 quilômetros. Existe diferença se a prova é em asfalto ou em trilha, vai diferenciar no treinamento também. Mas o principal que você tem que pensar é que você tem que ser resistente. O que eu fiz quando eu fui treinar para 75 km lá de Maresias Bertioga? Eu fazia um treino longo no fim de semana, então eu ia aumentando a cada final de semana, a cada bloco de 3 finais de semana eu aumentava um pouquinho, descansava no quarto. Eu treinava só no final de semana e na quinta-feira, corria só 2 dias por semana e funcionou para mim. Era a minha primeira ultra, eu não conseguiria treinar todos os dias e ainda fazer treino longo no fim de semana e treinar todos os dias e fazer longo no outro final de semana, não ia dar, eu ia me machucar no caminho e não ia chegar na prova. Eu avaliei o que eu tinha que fazer e eu resolvi que eu tinha que ficar resistente, não me importava fazer treino curtinho durante a semana. Então o meu treino de quinta-feira era com um pouquinho mais de velocidade, mas o treino do domingo era rodar, acostumar a bater o pé no chão, correr. Eu cheguei no máximo a 45 km de treino, porque é o que eu conseguia fazer naquela época. Teve alunos que para essa mesma prova eu indiquei o cara fazer até 60 km, ele precisava dessa distância para se sentir confiante. Ele não ia se conformar em fazer só 45 então ele precisava da prova física que ele conseguiria. Então eu fiz ele chegar perto disso. Mas não é o que eu recomendo, cada pessoa é uma pessoa, a maior variável que existe é o atleta, então eu não recomendo que se faça, que se siga planilhas de revista, por exemplo. A planilha de revista serviu para alguém em algum momento, mas ela não serve para a maioria. Então eu gosto, o vídeo que eu estou falando agora, que eu estou fazendo, eu pensei como falar para você e como que essa informação sirva para muita gente e que a partir dela você direcione o trabalho para você. Em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta, Enzo. Que visual de fundo é esse aí, bicho? Você não falou que só fica em hostel? Porra, cara, que lugar é esse, cara? Brincadeira, mano, vou te falar.
Ainda bem que sou eu que fiquei em hotel 5 estrelas, né? Bom, o assunto de hoje não é hotel, nós vamos falar sobre ultramaratona e preparação para ultramaratona. A minha experiência com ultramaratonas, ela começa em 2014. A minha primeira tentativa para correr uma ultramaratona aconteceu no Xterra Ilhabela, que era uma prova de 50K. Eu tinha corrido a maratona de Estocolmo uma semana antes, foi uma maratona rápida para mim, eu terminei em 3 horas e 37, acho, que na época era um tempo que era rápido para mim, eu já estava desacelerando a corrida, e eu voltei na semana seguinte, eu falei, vou encarar essa prova e vai sair. Só que ela acabou não saindo, eu tive uma lesão no meio da prova, uma puxada aqui no posterior da coxa, que se transformou numa lesão que me acompanharia durante muito tempo. Então eu abortei a missão da ultramaratona. Me cuidei, comecei a me recuperar, e aí eu só voltei a pensar em ultramaratona no ano seguinte, quando eu tive a chance de correr a Conrads. Nesse momento, eu nunca tinha corrido uma ultramaratona, eu nunca tinha corrido mais do que 42 km, e eu já tinha feito 15, eu acho que já tinha feito umas 17 maratonas, mais de 15 com certeza. Então eu me sentia preparado para tentar uma ultra, mas eu decidi correr a Conrads um mês antes da prova, então eu não tive tempo de treinar. Eu fiz, na verdade, em 3 semanas eu fiz 3 treinos. Na primeira semana eu corri 50 km em estrada de terra, na segunda semana eu corri a Maratona de São Paulo, na terceira semana eu corri o K42 Ubatuba, mas só metade, 21 km, e na semana seguinte eu já fui para Conrads. Na minha cabeça, cara, eu ia chegar lá e eu sabia que até os 55, 60 eu ia chegar, porque eu já tinha corrido muitas vezes 42, então 42 para mim era fácil correr, eu sabia que saía. Então eu falei, já que eu corro 42, eu acho que 55, 60 eu chego. Agora, eram 89 km, então eu não sabia se eu ia ter a moral de terminar os 89, eu estava com dúvida. E passei a noite inteira nessa incerteza. Quando eu cheguei nos 50, 55, eu estava muito bem, mas muito bem mesmo, assim, me sentindo muito bem, talvez melhor do que em muitas maratonas. Pelo fato de estar me desafiando, de estar colocando o objetivo mais à frente, eu acho que o psicológico me ajudou nesse dia. Eu cheguei muito bem nos 60, nos 65, nos 70 eu comecei a sentir uma dificuldade, e nos 75 eu estava praticamente quebrado. Então, dos 70 até 88, eu diminui muito o ritmo e cheguei, mas não cheguei nas melhores condições, cara. No final da prova eu estava muito quebrado mesmo, com dor muscular no corpo inteiro, etc. Mas a conclusão que eu chego é que a cabeça é 100%, é muito importante para você terminar uma ultramaratona. Então você só vai ter uma cabeça preparada para terminar uma ultramaratona depois que a maratona se transformar em algo comum para você, em algo normal. Caso contrário, a hora que você chegar na distância da maratona e você percebe que você ainda está só na metade do caminho, é muito difícil você controlar a cabeça. A segunda coisa que eu acho que é fundamental é você ter uma bagagem muscular mesmo para terminar uma distância longa como essa. O que é muito difícil, você só adquire com muito treino, ou então com muita bagagem de corrida. No meu caso, foi isso. Eu estava forte, eu tinha preparo muscular para esse desafio. E eu cheguei, mesmo assim, eu cheguei no fim da minha primeira ultra muito depletado. A prova que eu fiz esse ano, dos 100 km do Fjord, por exemplo, eu cheguei mais inteiro. Para mim foi mais fácil terminar do que terminar Conrads, porque eu já estava com mais bagagem ainda, com mais força muscular, com uma musculatura mais preparada para isso. Então eu acho que são duas coisas, a musculatura bem preparada, né, a bagagem de corrida, o seu DNA tem que estar bem pronto para a sua primeira ultra, e a sua cabeça tem que estar muito forte. Se a cabeça fraca, o cara não termina a ultra. O que você acha, Enzo? Você acha que eu estou pensando certo? Vou jogar a bola para você. Segura aí, parceiro. Vocês viram o vídeo do Gustavo, que ele foi para Conrads, ele foi a primeira ultra dele. Aí você pensa, pô, mas ele corria há pouco tempo, ele era inexperiente. Não, ele já tinha 15 maratonas nas costas e na visão dele, o que aconteceu com ele é que ele acha que ele não estava preparado para fazer uma ultra. Mas na visão de um treinador, ou da minha visão, talvez outro treinador pense outra coisa, mas na minha visão ele fez várias maratonas antes da Conrads, em sequência, então elas desgastavam ele não se recuperava totalmente de uma, já tinha outra, então isso é uma estratégia de treino também.
você pode acumular quilômetros seguidos, em dias seguidos, para no total se cansar, mas depende da pessoa. Mas no caso dele, eu falei que a parte mental é muito importante, mas o que aconteceu com ele? Ele estava confiante que ia chegar nos 60 quilômetros, isso ele estava. Aí o que aconteceu? Nos 50, ele viu que ele estava bem, e aí ele seguiu, lógico, ele começou devagar, no ritmo tranquilo, chegou nos 50, estava se sentindo bem, ele falou, não vou quebrar nos 60, eu vou mais pra frente. E ele foi, quebrou lá nos 70 e pouco, mas aí já faltava pouco para terminar a prova. Numa prova de 80 e tantos quilômetros, 17 é pouco, né? Faltavam 17, ele seguiu, fez em menos de 10 horas, foi um super tempo, então na minha visão ele estava preparado para aquela ultra. O que eu não gosto que as pessoas vêm fazendo hoje é que elas são muito imediatistas, elas estão fazendo meia maratona, de repente querem fazer uma maratona como treino para ultra. Então, na minha opinião, uma maratona é uma prova longa, faz você se conhecer e faz você pensar, será que é isso que eu quero? Eu quero aumentar a distância? A maratona é uma prova longa já. Hoje parece que virou prova de criança, mas não é. Uma maratona é difícil para todo mundo. Se você desrespeitar ou treinar errado ou fizer besteira nas últimas semanas, você vai pagar o preço. Então, antes de tudo, eu falei que você precisa ser resistente. Pense em fazer algumas maratonas antes lógico, de você pensar numa prova maior. A maratona já vai te dar a sensação de que você participou de uma prova longa, você vai ser exigido mentalmente e fisicamente. Você vai aprender sobre você mesmo, você vai fazer seu corpo se acostumar com a distância. E aí depois de algumas maratonas, você pode pensar numa ultra. É o que eu acho, a minha opinião é o que eu tento passar para as pessoas que me procuram. Mas, regra geral, seja resistente, não importa se você faz treinos de 10 km forte, se você está pensando, se você não sabe se vai terminar a ultra. A ultra tem muito a ver com a parte de confiança, e 10 km pode até te dar uma confiançazinha, pode te deixar de moral alto, mas você tem que fazer os treinos longos bem feitos, e isso vai ajudar na sua autoconfiança até lá na prova. Então, para você chegar nos treinos longos e fazer direito, você tem que estar descansado. Isso você vai conversar com o seu treinador. Cada pessoa vai ser melhor treinar de um jeito ou de outro, ou existem 1000 maneiras. A gente só tem que, como eu falei, a maior variável é você mesmo. Então, o seu treinador que vai pensar no que seria, qual a estrada melhor para você seguir em direção ao seu objetivo. Existem muitas estradas e você tem que decidir com o seu treinador se aquela é a melhor para você e acreditar naquilo, fazer direito, e assim você vai ter sucesso e correr por muitos anos. Isso é o que importa, não importa você ter o título de eu fiz uma ultra. O que importa é que você faça a corrida até o fim da sua vida, que ela continue sendo prazerosa e um hobby. É nisso que eu acredito, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E espero você na próxima quarta-feira para mais um vídeo sobre dicas de treino. Na próxima quarta estou pensando em fazer um apanhado geral das perguntas que o pessoal me fez e botar tudo em pratos limpos, certo? Então a gente se vê na próxima quarta. Abraço!